Será que Cruella é realmente bom? Será que ele faz sentido? E ainda, será que a gente acertou alguma teoria? Hoje nós vamos falar sobre tudo isso e ainda muito mais. Porque caso você não saiba, finalmente lançou o mais novo live action da Disney, Cruella de Vil. Se escreve Devil, mas a pronúncia é Devil. Então já senta aí no sofá, pega sua pipoca e vem comigo. Oi gente, tudo bem? Eu sou Nicolas Ossi e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Cruella, como eu disse, o mais novo live action da Disney, lançou nessa semana, especificamente no dia 28, na sexta passada. E hoje nós vamos comentar melhor sobre tudo o que aconteceu nele e, consequentemente, já espere que tem alguns spoilers no meio do vídeo. Então, antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, porque futuramente eu vou fazer um vídeo comentando detalhe por detalhe sobre o passado da Cruella, a história dessa vilã. Mas esse live action já começa nos mostrando o nascimento da Cruella. É literalmente assim, já nos mostra desde o momento que ela nasceu até o momento que ela se torna uma vilã de verdade. E um detalhe muito curioso é que a Cruella, ela já nasce com seu cabelo preto e branco. E além desse detalhe a tornar diferente, a sua personalidade também era. E como eu já falei em alguns outros vídeos, a Cruella originalmente tem o nome de Stella. Ela foi batizada com esse nome. E um detalhe que eu pelo menos achei super fofo eles terem abordado isso no filme, que é a mãe da Cruella ser super carinhosa, super bondosa com ela, mesmo sabendo que ela era diferente. Mas esse não é o padrão, você tem que seguir o padrão, amor, o jeito certo. Porém, mesmo com a mãe da Stella apoiando ela em todo momento, ela ainda assim tinha medo de que a sua filha sofresse bullying, principalmente porque agora tava na época da Stella ir pra escola. E mais um detalhe que eu achei interessante, eu achei super legal, é que a Stella e a sua mãe, elas tinham uma brincadeira em que a Stella, ela tinha meio que duas personalidades nela. Quando ela tava boazinha, se comportava, ela era a Stella. E quando ela aprontava, quando ela desobedecia, ela era a Cruella. E eu gostei muito de saber a origem do nome Cruella, porque em todas as outras histórias, como eu tinha dito, a própria mãe da Cruella batizava ela com esse nome. Ei, quando a Cruella tentar dominar, o que dirá pra evitar isso? Mas voltando aqui pro filme, a Stella ignora completamente seu lado bom, o seu lado Stella. E no seu primeiro dia ela já arruma encrenca com o menino. Isso por causa que ele fazia preconceito por causa do cabelo dela ser preto e branco. E daí, basicamente, o que o filme deu pra gente entender é que todo dia ela se pegava no pau com alguém. E isso acontecia principalmente com os meninos. E como eu disse sobre isso do preconceito, dela se pegar no pau com alguma criança, não necessariamente só com meninos, a Stella acabou sendo expulsa dessa escola. E eu achei engraçado nessa cena que a mãe da Stella, pra não prejudicar o currículo escolar da sua filha, fala primeiro pro diretor que ela quer tirar a sua filha da escola. E daí assim a Stella nunca foi expulsa. Você está expulso. Vou retirá-la dessa escola. Então agora a Stella e a sua mãe decidem ir pra Londres, pra recomeçar sem nenhum objetivo. Na verdade, a mãe da Stella até tinha um propósito pra ir pra Londres, porque ela sabia muito bem do talento que a sua filha tinha pra moda. Como ser a grande estilista se está presa neste fim de mundo? Mas tinha um detalhe que a mãe da Stella, ela queria ver uma amiga, porque ela poderia pedir uma ajuda pra ela, só pedir um dinheiro pra dar uma ajudinha e recomeçar ali em Londres. É que preciso fazer uma parada antes de chegar na cidade. Eu vou pedir pra uma amiga dar uma ajudinha nesse começo. Quando elas chegam então na casa dessa amiga, elas percebem que tá rolando uma festa e parece ser bem chique. A mãe da Stella então manda sua filha ficar no carro, mas pra variar, ela desobedeceu. Então, enquanto a mãe da Stella foi ver essa sua amiga, que mais pra frente a gente descobre que era a baronesa, a vilã do filme, e a Stella, por sua vez, causa a maior confusão na festa, onde ela é basicamente perseguida por todos os seguranças da baronesa. E até os dálmatas dela entram na jogada. Começam a correr atrás da Cruella, coitada. A Stella, então desesperada, sai correndo pro quintal, que era onde a sua mãe e a baronesa estavam conversando. Isso pra fugir lá dos dálmatas que eu tinha mencionado. E os dálmatas simplesmente ignoram a Stella. Pulam por cima dela e depois pulam na mãe da Stella, fazendo ela cair de um penhasco e morrer. A Stella ficou basicamente o resto da sua infância inteira pensando que ela era a culpada da morte da sua mãe. Não!
Antes disso ter acontecido, a mãe da Stella deixa um colar para sua filha cuidar. Ela até fala que era uma herança de família. E no meio dessa perseguição com os dálmatas, a Stella acabou perdendo no jardim. E assim perdendo para sempre, além de uma herança da família da Stella, também perdendo o último presente que a sua mãe lhe deu. Vai herdar ele um dia. É da família, Stella. A Stella, sem rumo, então vai até um chafariz, que era onde ela e a sua mãe tinham combinado de tomar chá. E nessa cena ela fica pedindo desculpa pra sua mãe e também pensando em tudo que aconteceu, dela ser culpada da morte da sua própria mãe, como eu tinha dito. Mas esse clima triste logo acaba porque é nesse mesmo lugar que a Stella conhece os nossos queridos Horácio e Gaspar, que parece que não mudou o nome coisa nenhuma. Eu fui descobrir que Jasper é um nome em inglês. Daí eu vi pessoas falando que era Horácio e Jasper e não Horácio e Gaspar. Mas aqui no Brasil continua Horácio e Gaspar, não sei porquê. Bom, mas seguindo aqui, acaba dando uma confusão, onde os três são perseguidos por um policial. Mas por sorte, todos eles conseguem se salvar no esconderijo onde o Horácio e o Gaspar moravam. E é a partir desse momento que a Stella, o Horácio e o Gaspar começam a aplicar golpes pela cidade. Uma família boa em se veste, roubar coisas. E uma coisa que eu achei muito legal é que a Stella era responsável por criar os disfarces deles para aplicar esses golpes. Isso porque além dela saber costurar, ela era uma ótima estilista. Eu criava disfarces fabulosos. Mas aí também tinha uma outra coisa que tava incomodando ela, porque no dia da festa onde a sua mãe morreu, ela poderia estar sendo procurada pela baronesa, porque além de ter causado a maior confusão na festa, ela talvez poderia ter visto algo da morte da sua mãe. Em resumo, ela não tinha certeza se ela estava sendo procurada por alguém, mas para se prevenir ela decide pintar o seu cabelo. E daí fica dessa cor que a gente já estava acostumado a ver nos trailers. A Stella então cresce, ainda com a culpa da morte da sua mãe, e continuando a aplicar golpes pela cidade com Horácio e o Gaspar. Mas mesmo com tudo isso, se divertindo em aplicar os golpes, ela queria ser mais do que uma ladra. Como você já deve saber, ela queria ser uma estilista muito famosa e conhecida de moda. E aí é por isso que no dia do aniversário dela, o Gaspar, super fofo, consegue um emprego para Stella trabalhar no Liberty, que esse era um lugar muito conhecido pelo trabalho de estilista. Valeu, Gaspar. Que isso? Porém, contudo, entretanto, todavia, como nem sempre os sonhos se tornam realidade, a coitada da Stella, ao invés de pegar o emprego de estilista, ficou com o emprego de faxineira. E aí, mesmo ela tentando convencer o seu chefe que era um desperdício de talento ela continuar sendo faxineira, ao invés de se tornar uma estilista e começar a produzir roupas, não adiantava de nada, porque aquele chefe... mas se eu entro naquele filme, esguelo ele pela garganta. Faxina, agora. Um dia ela teve que trabalhar até mais tarde e acabou ficando bêbada pra afundar suas mágoas. E por estar bêbada, ela bagunçou toda a vitrine da loja, criando algo novo, criando um vestido novo. E para nossa surpresa, todo mundo amou, inclusive a baronesa, que acabou se interessando e decidiu contratar a Stella pra trabalhar pra ela. Está contratada. Este endereço, 5 da manhã. A Stella, obviamente, acaba se destacando por todo o seu talento e por causa disso ela acaba se tornando uma assistente da baronesa, bem como a gente tinha teorizado num outro vídeo. Até que um dia, algo estranho acontece, porque ela vê a sua chefe, a baronesa, usando um colar familiar, o colar que a sua mãe tinha dado pra ela, e que ela tinha perdido lá naquela festa muitos anos atrás. A Stella então se finge de sonsa e pergunta pra baronesa como é que ela conseguiu esse colar. E aí ela conta que há muitos anos atrás, uma empregada roubou dela e depois apareceu pra pedir dinheiro, e que daí a morte dessa mesma empregada gerou maior bafafá na festa que ela tava fazendo naquele dia. Eu não acredito. Mas mesmo a baronesa contando essa história, isso não convenceu a Stella de desistir daquele colar. E aí, por causa disso, a Stella, movida pela raiva, planeja uma missão pra conseguir de novo esse colar. E esse plano é botado em prática naquela cena onde a Stella usa o vestido vermelho. Isso era apenas mais um golpe que ela, o Horácio e o Gaspar estavam fazendo pra pegar o colar. E é nessa mesma cena que a gente vê a Cruella aparecendo pela primeira vez. É nessa parte que ela começa a se tornar uma vilã. Qual seu nome? Cruella. Porém, mesmo com um plano impecável bolado, ele acaba dando errado quando um dos cachorros da baronesa engole o colar. Então agora, encontrar esse colar virou praticamente a missão de vida da Stella, ou agora Cruella. E logo no dia seguinte, a gente já começa a ver a personalidade da Cruella começando a surgir na Stella.
Bom dia, rapazes. E aí é por causa disso que a Cruella começa a infernizar a vida da baronesa, atrapalhando tanto festas e eventos que ela fazia, tanto até sequestrando os cachorros da coitada. Mas uma coisa que eu amei muito, gostei de verdade, é que enquanto tudo isso acontecia, a Stella continuava trabalhando pra baronesa. E daí não demorou muito pra baronesa ligar os pontos e descobrir que a Stella, na verdade, também era Cruella. Quando a Stella aparecer, pegue-a e leve direto ao meu escritório. Então ela captura a Cruella no esconderijo que ela ficava, também joga na cara da Cruella que ela mesma matou a mãe dela, e ainda depois disso ela coloca fogo no apartamento pra tentar matar a Cruella. A notícia se espalha pela cidade e todos os jornais diziam que a Cruella havia morrido. Mas felizmente, como a gente já sabe, ela não morreu. E isso acontece da melhor forma possível, porque o mordomo da baronesa salva a vida da inimiga da chefe dele. E ele ainda explica que a Cruella era na verdade filha da baronesa. A baronesa tem uma filha. Você. Bom, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque eu já tô planejando fazer um vídeo contando em detalhes sobre a história da Cruella, da nossa vilã. Então se você quer que eu faça isso, já deixa seu like aí embaixo. E agora a gente tem uma Cruella mais vingativa do que nunca. E agora ela arquiteta todo um plano pra se vingar da baronesa. E o seu plano começa espalhando cartões de festas falando que a baronesa faria uma festa em homenagem à morte da Cruella. E aí por causa disso, todo mundo vai nessa festa com cabelo preto e branco, o que seria perfeito pra Cruella se infiltrar. Em resumo, ela consegue entrar nessa festa, se veste como Stella e vai até o mesmo penhasco onde a sua mãe morreu há muitos anos atrás. Com um apito específico que ela acabou roubando da baronesa, ela chama os dálmatas e os doma. Sentem. Então a Cruella, no caso agora vestida como Stella, joga tudo na cara que a baronesa era sua mãe, que ela abandonou, e aí a baronesa se faz de sonsa e tenta enganar a Cruella, a Stella no caso. Em resumo, a baronesa empurra a Stella, a Cruella, do penhasco onde elas estavam, fazendo assim a Stella morrer. E todos os convidados da festa estavam ali no jardim, amando da própria Cruella, que isso também era um plano dela. E daí como todos veem ela matando uma pessoa, ela acaba sendo presa. Essa Stella é uma falsária. Mas ainda pro filme nos surpreender ainda mais, a morte da Stella também era um plano da Cruella. E aí quando ela cai do penhasco, a menina abre do nada um paraquedas que tava no vestido dela. E aí enquanto a baronesa tá sendo presa, a Cruella aparece do nada no carro dela. E aí a baronesa, coitada, né, fica toda confusa. Você verá, acertarei as contas. No final do filme ela herda toda a sua herança. E isso também incluía os cachorros da baronesa. E aí também nessa mesma cena, ela diz que já sabe o que vai fazer dali pra frente. Eu tenho algumas ideias. Se você, assim como eu, gostou desse live action, já deixe seu like aí embaixo e também já se inscreva aqui no canal, porque como eu disse, eu vou fazer um vídeo completo explicando detalhe por detalhe sobre o passado e a história dessa vilã. Mas não esquece de ativar o sininho, porque ativar o sininho é muito importante. E obrigado por passar mais um tempinho aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!